Gente, pelo amor de Deus, é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo porque ele não estava dando certo, então, por favor, dê muito amor pra ele. De onde vem a pintura? Vocês já viram de onde vem? Adorava esse negocinho, era do YouTube. A gente sabe que a pintura existe desde lá da arte rupestre, quando a gente morava em cavernas e pintava as paredes e tudo mais. É, eu acho que vocês sabem. Mas como é que a gente passou de pintar paredes para pintar telas? Melhor ainda, como é que a gente passou de pintar animais e coisas da nossa vida para pintar um ponto vermelho no meio de uma tela branca? Não é uma crítica, é uma pergunta. A pintura começou como uma forma de comunicação, assim como qualquer outro tipo de arte, mas a pintura era uma comunicação, talvez a única que a gente tivesse ali, mais funcional. Se eu pintava uma planta e colocava uma pessoa caída no chão, provavelmente a planta era venenosa, então você aprendia as coisas ali com as pinturas das paredes. Com o tempo passando, a gente foi fazendo outras formas de viver ali, sem ser dentro de cavernas, apareceram as casas, os muros e tudo mais, e tá. E da mesma forma que a gente pintava a caverna, a gente começou a pintar os muros das casas, às vezes uns vasinhos, umas coisas. No Egito tem bastante isso, né, de pintar vasos, pintar recipientes. Mas a galera queria que a arte fosse vista, e às vezes não era. Por quê? Porque era numa parede, né? Você não vai levar a parede para casa do seu amigo e falar, olha o que eu pintei. Não, não dá para fazer isso. E aí entrou o grande questionamento. Aonde eu posso fazer a minha arte para que eu possa mostrar para mais pessoas? Um gênio chamado Jefferson. É mentira, eu não sei. A gente só sabe que passou para pedras pequenas, ao invés de ser a parede toda, pegava um pedaço de pedra, pintava e falava, olha só que legal. O tempo foi passando, as coisas foram mudando, e aí pensaram, ah, caramba, a gente vai ficar só na pedra, não sei o quê. O papel foi inventado, aí começaram a fazer no quê? No papel. Papel muito frágil. Aí falaram, e agora? Aí começaram a fazer em madeiras, porque a madeira é mais, não sei o que, assim, dura, dá pra pendurar na parede, dá pra fazer mais coisas. Aí a tinta foi mudando também, porque precisa ser uma tinta que consiga passar no papel, que consiga passar numa madeira, que consiga passar numa parede, num vaso, num prato. E aí, mesmo com as possibilidades de um papel, de uma madeira, as pessoas começaram a pensar: nossa, caramba, mas ainda tá um pouquinho pesado assim de levar para casa dos outros. E aí começaram a pintar em tecido, só que tecido é mole, só o tecido, né? E aí falaram: uou, madeira mais tecido igual tela de pintura. Aí foram adaptando todas as artes para uma tela de pintura, e aí ficou lindo e maravilhoso, como nós conhecemos hoje em dia uma tela. Então a gente passou pela arte rupestre, que era na parede das cavernas, com uma tinta só, talvez duas, porque era de frutinhas ou qualquer coisa que soltasse um pouquinho de corante, tinta, cor. Então eram as cores da natureza, vermelho, talvez um verde ou alguma cor de alguma flor. A questão é que oxida, né? E quase tudo que fica oxidado vai ficando vermelho. Da pintura rupestre passou para a pintura antiga, que é nas paredes das casas, alguns utensílios, vasinhos, já falei sobre isso, né? Isso tem muito no Egito, na Indonésia também, se eu não me engano, que é um pouco essa arte na parede, ainda tem bastante hoje em dia, e eu acho maravilhoso, particularmente. As cores que usam e tudo, a tinta também foi mudando, porque o material que passavam a tinta mudou, então às vezes a absorção muda e tudo mais. Isso eu já tô falando, né, que a tinta teve que mudar, mas também tudo mudou. Passamos para a Idade Média, começaram a usar papéis, começaram a usar as madeiras, a tinta mudou mais uma vez. E na Idade Média, meio que pintar nas paredes já tinha passado de moda, assim. Engraçado pensar nisso, porque dentro das casas tinha meio que um padrão de parede. Eu não sei se era pintado ou se era papel de parede. Mas a gente tem, por exemplo, o teto da Capela Sistina, né, se eu não me engano, que é todo pintado. A gente tem algumas igrejas pintadas assim, né, da Idade Média. Mas, tirando isso, não era muito comum você ver a casa de qualquer pessoa pintada na parte de fora. Acho que eu confundi Idade Média com Renascentismo, mas vale a mesma coisa, pois agora vamos entrar no Renascentismo, que também não tinha pinturas pro lado de fora, muito menos nas paredes. Tinha no teto, as igrejas, mesma coisa que eu já falei, mas assim, acho que ficou um pouco mal visto, talvez. Mesma história do teatro, gente. E olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Antigamente, o teatro, a música a pintura eram coisas. Dança. Dança não, porque dança era mais da sociedade toda, assim, por inteiro. Mas essas três coisas eram vistas como coisa de homens. E aí as mulheres foram querendo entrar no bagulho, tipo, ah, eu quero fazer também. E aí os homens falaram, ah, pois então agora é coisa só de mulher. Se homem quiser fazer, você é uma mulherzinha. Quê?
Depois do Renascimento, nós tivemos o Rococó, adoro esse nome. Que o renascentismo e o rococó, eles são um pouco parecidos ali no realismo e tudo mais, mas o rococó, ele tem umas técnicas diferentes, por mais que ainda retrate sim uma realidade. Tô deixando umas imagens para vocês e aqui eu vou colocar porque eu lembro que quando eu tava na escola, estudando artes, escola mesmo, assim, nono ano, sabe? Eu confundi um pouco o renascentismo com o rococó. Assim, talvez seja loucura da minha cabeça, mas é porque pra mim. Ah, eu vou botar as imagens, talvez vocês entendam. Rococó, renascentismo, renascentismo, rococó. Deu pra ver que o rococó é um pouquinho diferente. E aí a galera acho que começou a cansar e falaram, não, a gente vai voltar pro realismo. E aí voltaram pro realismo. Um realismo neoclássico, que também vou colocar aqui pra vocês. Eu tô colocando, espero eu que eu esteja colocando todas as imagens neste vídeo. Mas o realismo neoclássico e o renascentismo, o rococó, o neoclássico, o renascentismo, o rococó, rococó é barroco, barroco é rococó, rococó. Aí as pessoas cansaram mais uma vez. É claro que as pessoas cansaram, meu irmão. É claro, a gente quer ficar vendo coisa que a gente vê. Não, a gente quer ver o quê? Surreal e boom, arte moderna. Arte moderna com 58 cores, um relógio derretendo, um elefante de pernas muito grandes. Eu tô dando coisas aqui do Salvador Dalí, porque eu gosto muito dele. Até a gente parar nos dias de hoje, que é o que? Arte contemporânea. Olha que loucura. Talvez seja o nome dessa era, né? Eu já falei isso no vídeo do teatro também. Não sei, a gente não sabe. Mas eu acho que, novamente, é tudo batido no liquidificador. A pintura contemporânea que a gente tem é muito livre. E aí talvez seja por isso que nós tenhamos uma tela em branco escrito meus sentimentos. Ou talvez aquela grande arte. Ah, é verdade. Tem um movimento artístico que eu acho muito legal. Mas aí a gente não tá falando de pintura. É mais assim, arte no geral, né? O pinico de ponta cabeça. Bom, mas enfim, eu queria falar pra vocês que eu não sei como que a gente chegou no ponto de ter cocô numa tela. Cocô, não é rococó, é cocô. Uma pausa, minha mesa mega bagunçada, para avisar pra vocês que estou indo pra Alemanha. Gente, passei a maior humilhação agora. Só que sem querer caiu meu coletor menstrual no chão, assim. Aliás, eu não tenho certeza se tem, né? Mas eu acho que não tem voo direto do Brasil pra Berlim. E ser arte. Não, ser um quadro. A arte realmente pode ser arte, é o lindo. Tem até vários artistas aí que misturavam o próprio sangue na tinta para ela ficar mais bonita e tudo mais. É, às vezes expressar minha opinião não é uma boa ideia, mas esse aqui eu tive que falar, gente. Sério, cocô num quadro é foda. Esse foi mais um Pinceladas da História. Eu sou a Sandy. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo tanto quanto eu gosto de fazer esses vídeos. E não se esqueça, esses vídeos são apenas informativos. Não os use para provas. Pelo amor de Deus, estuda direito. Esse vídeo aqui deve ter 5 minutos. Para você estar para uma prova, você tem que estudar por 1 hora no mínimo. Vai ver os outros vídeos, curte, comenta, compartilha isso aqui. Um beijo para vocês. É isso aí. Ai, cansei.